Celebramos neste dia 21 de setembro o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. A data foi instituída por iniciativa de movimentos sociais em 1982 e oficializada em 2005. Não é à toa que coincide com o Dia da Árvore, representando o nascimento das reivindicações de cidadania e participação em igualdade de condições. Vamos saber mais sobre a luta diária da pessoa com deficiência, conversando ao vivo com o advogado, membro da Associação dos Deficientes Físicos de Goiás, André Jonas. André, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Para mim é um prazer, como sempre, estar falando um pouco, da luta diária da pessoa com deficiência, de todo esse trabalho que é desenvolvido na busca pela inclusão social. Agradeço mais uma vez pelo convite e tenho certeza que esse momento vai render bons frutos, será um momento de... Certo, deu uma travadinha ali, né? Coisa normal que acontece. A gente já vai restabelecer ali o contato com o André, porque é um assunto muito importante, que a gente precisa se atentar cada vez mais, claro, para que a gente consiga, entender e, claro, oferecer para as pessoas com deficiência uma qualidade, claro, de vida e também tudo aquilo que elas merecem, E, claro, a efetivação dos direitos, André, tá me ouvindo bem agora? Tudo certo? Sim, estou ouvindo bem. Então pode continuar. Sim, então nessa questão eu acho de suma importância trazer para a pauta do dia a dia, da imprensa, da mídia. Hoje os meios de comunicação, eles conseguem abarcar um número indeterminado de pessoas, de norte a sul do país. Então, e falar da pessoa com deficiência é buscar de fato essa inclusão, essa efetivação de direitos. Então, eu agradeço mais uma vez pelo convite e tenho certeza que será uma excelente entrevista. Com certeza. Eu queria que você começasse falando um pouco para a gente sobre essa data, O Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. É uma data para a gente refletir, é uma data para se comemorar as conquistas conquistadas até agora, Como você avalia essa data? É uma data, na verdade, onde a gente demonstra essa luta, consistente, essa luta perene na busca pela inclusão da pessoa com deficiência. Quando pergunta se é uma data para comemorar, eu acredito que sim. Tivemos muitas conquistas, muitos avanços em todos os sentidos, em todas as áreas em prol da pessoa com deficiência. Tem muito ainda a ser feito, não conseguimos ainda que essa inclusão de fato ela aconteça, porque ainda há fatores impeditivos, há uma forma ainda de enxergar da sociedade com relação à pessoa com deficiência, essa forma de associar a pessoa com deficiência a uma invalidez, a uma incapacidade. Então, a gente precisa mudar essa questão dessa mentalidade e que os direitos, de fato, sejam respeitados. Ainda tem muitos direitos que são desconsiderados pela sociedade, pelo poder público, e eu acho que não tenho certeza que a pessoa com deficiência, o que ela quer é ser reconhecida como uma pessoa que possui direitos, mas que também possui obrigações e que está aí na sociedade para participar com todos em igualdade de condições. Até esse momento, quais são as principais conquistas a serem comemoradas? Na verdade, o reconhecimento, a visibilidade da pessoa com deficiência. Se a gente for trazer períodos históricos, vamos colocar 20 anos atrás, 15 anos atrás, a pessoa com deficiência ela não tinha uma visibilidade. A pessoa com deficiência vivia muitas das vezes dentro do seu próprio núcleo familiar, não tinha uma visibilidade dentro da sociedade. E hoje não, a pessoa com deficiência, ela se mostra cada vez ativa, ela se mostra que tem o direito de participar das decisões, ela
é uma pessoa totalmente proativa e que se destaca. Então, essa visibilidade, essa forma de reconhecimento que a pessoa com deficiência tanto lutou, hoje é motivo de comemoração. Certo, André. Acho que, me corrija se eu estiver errado, né? Mas eu acredito que o ambiente de trabalho, o mercado de trabalho é um dos espaços mais importantes, né? Para a pessoa com deficiência ter ali o seu reconhecimento, ter a sua autonomia também. Acho que é um lugar que deve ser muito abrangente, deve incluir bem, né? Receber bem essas pessoas. Você acha que isso tem melhorado? As empresas têm entendido melhor as condições, têm oferecido mais vagas? Como que tem sido, na sua avaliação, as mudanças dentro do ambiente de trabalho para as pessoas com deficiência? A questão da capacidade da pessoa com deficiência, isso sem dúvida tem melhorado, a pessoa com deficiência tem buscado se qualificar para exercer todo e qualquer tipo de atividade. Mas por parte do empregador ainda há uma considerável resistência. A maioria das empresas que ainda não cumprem o sistema de cotas ainda é o próprio preconceito. É até difícil falar isso, porque em pleno século XXI a gente ainda tem que tratar que existem pessoas que ainda enxergam, entre aspas, uma minoria, como as pessoas com deficiência, como uma pessoa que não é capaz de desempenhar uma determinada função. Então, a gente sofre ainda com esse impasse por parte do empregador e também por toda a política que tem que ser desenvolvida dentro de uma empresa, como a promoção da acessibilidade. Porque não tem como eu colocar uma pessoa dentro de uma empresa para exercer alguma atividade se aquela empresa não atende às necessidades daquela pessoa. Então, a gente ainda sofre essa resistência por parte do empregador. A maioria das empresas que ainda não atingiram o seu limite na questão da contratação das cotas, ela ainda sofre por parte do Ministério Público do Trabalho fiscalização, imposição de multas, para que realmente essa questão seja atendida. Infelizmente, muitos ainda não atendem de forma voluntária. Realmente é quando de forma compulsória, né? O Ministério Público ou celebra um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta com as empresas, ou até mesmo a aplicação de multa para que realmente seja respeitada essa questão da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Certo. Eu queria que você explicasse para a gente agora um pouco sobre o trabalho realizado pela Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás. Certo. A ADFEGO, né, a Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás, na qual eu faço parte, sou um dos advogados, a gente fica localizado na Independência. E a nossa bandeira, o sentido, a finalidade, o espírito de existir da associação é a busca pela promoção e inclusão da pessoa com deficiência. Quando digo promoção e inclusão, não digo apenas no mercado de trabalho, apenas na questão do lazer, mas em toda e qualquer seara, toda e qualquer política que é desenvolvida em prol da sociedade, a inclusão da pessoa com deficiência. Com toda certeza, a nossa principal bandeira ainda é a questão da acessibilidade plena, pois só com a conquista de uma acessibilidade plena vamos conseguir, de fato, a inclusão social da pessoa com deficiência. E aqui nós realizamos todo tipo de atendimento visando a reabilitação e a readaptação da pessoa com deficiência na sociedade. Seja daquele que teve uma lesão recente, uma pessoa que precisa de uma nova readaptação, como também para aquelas pessoas que venham a ficar sequeladas por algum outro motivo de uma doença adquirida no decorrer da vida. Temos um trabalho voltado à reabilitação, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional. Temos um serviço social também que busca essa questão da promoção e atendimento jurídico para toda e qualquer pessoa, além da questão da inclusão no mercado de trabalho, onde nós somos receptores de vagas que estão sendo disponíveis no mercado de trabalho, divulgadas e buscando pessoas com deficiência que preenchem aquele perfil. E por ser uma instituição filantrópica que na verdade, busca por essa promoção,
a gente não descarta também as parcerias que são desenvolvidas no decorrer do nosso trabalho com o poder público e também com a sociedade, que tenha interesse em estar contribuindo e se unindo pela luta dessa causa tão bonita, que é a inclusão da pessoa com deficiência. Certo. A gente tem falado aqui sobre políticas públicas, sobre legislação. Agora eu quero saber o que nós, o restante da sociedade, fazemos e erramos mais ao lidar com uma pessoa com deficiência. Eu acredito que ainda é essa visão de associar a pessoa com deficiência a uma pessoa incapaz, inválida, sem condições de estar na sociedade em igualdade com os demais. É muito engraçado, porque uma pessoa às vezes você está com um acompanhante, alguém que está do seu lado, a pessoa vem dirigir a você para tratar de um determinado assunto que é relacionado a você, e ela fala com o seu acompanhante, como se você não tivesse discernimento, nem condições e nem capacidade de estar respondendo aquelas perguntas e aquelas indagações. Então, infelizmente, ainda a sociedade ela não enxerga a pessoa com deficiência como uma pessoa capaz de estar realmente respondendo por si. Claro que existem exceções, graças a Deus existem, e esse tratamento ele tem melhorado a cada dia, mas ainda é uma coisa que a sociedade deixa a desejar, o desrespeito, a questão das vagas de estacionamento, enfim, a sociedade ela ainda é uma sociedade que não respeita tanto as minorias, infelizmente. Certo, a gente sabe que ainda ocorrem, por exemplo, escolas que não aceitam crianças com deficiência ou planos de saúde que se recusam a atender determinados casos. Como que as pessoas podem buscar seus direitos? A quem recorrer? Na verdade, é até engraçado falar nessa questão da educação, porque tivemos uma fala tão infeliz de um ministro da educação, como se diz, uma pessoa que detém a pasta, da educação no país, tentando separar as pessoas com deficiência das demais pessoas, como se a pessoa com deficiência fosse uma cruz, que outras têm que carregar. E foi tão infeliz a fala dele que realmente causou todo esse impacto na sociedade. Infelizmente, porque a própria Constituição ela nos traz que a pessoa com deficiência ela tem que ser colocada na educação, de preferência na rede regular de ensino, juntamente com os demais estudantes, porque isso é inclusão. Incluir é eu colocar determinadas pessoas que estão afastadas nas laterais, em outros locais da sociedade no meio onde estão todos. Então, infelizmente, isso causou impacto muito desfavorável e muito triste para nós que somos pessoas com deficiência. E essa questão da educação da pessoa com deficiência, tivemos também, assim que surgiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, as escolas querendo cobrar valor adicional quando se tratava de uma pessoa com deficiência, e logo o Supremo Tribunal Federal derrubou tal alternativa, se é que eu posso julgar uma alternativa, de cobrar esse valor adicional, falando que a pessoa com deficiência ela tem que pagar um valor normal, igual qualquer outra pessoa. Então, esses impasses e essa falta eu poderia falar de um absoluto desconhecimento do que é ser uma pessoa com deficiência e o que é a capacidade de uma pessoa com deficiência. Ainda é um entrave. Então, toda vez que temos a oportunidade de estar na mídia, divulgando o trabalho que é desenvolvido, divulgando as pessoas com deficiência que têm conseguido se destacar no estado, no país, para nós é de grande valia, pois acreditamos que assim vem o reconhecimento. Certo, André. As leis, então, que envolvem aí as pessoas com deficiência, elas são colocadas em prática, elas funcionam mesmo, porque pelo seu relato, pelo que você está nos contando, precisa
que haja sempre um desgaste, né? As pessoas têm que correr atrás para fazer valer aquilo que já é direito. Como que você avalia a prática dessas leis aqui no Brasil, pelo menos? O sistema jurídico brasileiro, o sistema legal brasileiro é o sistema mais rico, né, do mundo. O nosso arcabouço jurídico, ele abarca toda e qualquer situação, mas a efetividade ainda ela deixa muito a desejar. Então, tem que haver sempre esse desgaste, sempre essa luta por direitos, essa luta por reconhecimento, porque se não for assim, de fato, não acontece. Na prática, não acontece. Então, temos que lutar constantemente por esse reconhecimento e para que essas leis realmente elas saiam do papel e venham para o dia a dia, para a prática, para o convívio. Certo. Durante a nossa conversa, você mencionou, né, que a situação tem melhorado, né? Você teve um olhar ali, um ponto de vista otimista. No dia a dia, nas grandes cidades principalmente, quais são os maiores desrespeitos que ainda são praticados? Pessoas que estacionam ali na frente do acesso do cadeirante, isso ainda é muito comum? Isso está diminuindo? Eu vejo ainda como uma prática recorrente. O desrespeito à questão das vagas de estacionamento destinado a pessoa com deficiência, o desrespeito quanto o rebaixamento da calçada, o desrespeito quanto à conservação da sua própria calçada. Então, esses assuntos, eles ainda são recorrentes e, na verdade, é a nossa luta, né? Porque uma vaga de estacionamento destinada a pessoa com deficiência não está ali por um privilégio, mas por uma necessidade. Então, a nossa luta constante é para que esses direitos sejam respeitados. Infelizmente, ainda estamos em uma sociedade que não respeita, que não adota essa questão da política de enxergar e respeitar aquela vaga da pessoa com deficiência como necessária e como proibida para um estacionamento de alguém que não tem uma deficiência. Então, isso ainda é recorrente, infelizmente, nas capitais e no interior também. Então, infelizmente, ainda carece dessa questão do respeito pela própria sociedade na questão, a questão da vaga de estacionamento e outros direitos da pessoa com deficiência. Certo. Passa ali pela questão da educação, né? Da sociedade, das pessoas, do respeito. Isso é muito triste da gente ver que acontece, né? Saber que isso acontece com tanta frequência. Agora, por parte do poder público, o que poderia ser feito em questões de políticas públicas para assegurar os direitos da pessoa com deficiência? Falta investimento? Falta oportunidade? O que você acha que mais carece hoje quando a gente fala sobre políticas públicas para a pessoa com deficiência? Graças a Deus, nós temos hoje uma parceria muito boa com o poder público. Nós temos uma aliança muito boa com o poder público. E o poder público ele tem buscado se empenhar na efetivação desses direitos. Nós temos hoje uma aliança muito boa, seja no legislativo estadual, seja no executivo, seja no legislativo municipal, no executivo municipal. O poder público ele tem buscado conhecer das necessidades, porque ninguém melhor do que uma instituição para colocar, que luta, né, por uma determinada categoria, para colocar aquela necessidade, o que hoje precisa ser mudado e alterado para que a gente consiga atingir os nossos objetivos e a finalidade. Então, essa aliança hoje ela tem se fortalecido cada vez mais e, com isso, consequentemente, melhorado a questão da qualidade de vida da pessoa com deficiência. Tá certo, André. Quero agradecer a sua participação mais uma vez aqui no nosso programa, sempre trazendo informações importantes para toda a sociedade se conscientizar mais sobre educação, sobre o respeito para com a pessoa com deficiência. Obrigado pelo seu tempo, viu? Até uma próxima oportunidade.
A Adfego, né, agradece mais uma vez a oportunidade e nesse dia de luta, o clamor ele vai para a sociedade. A gente clama a sociedade que una conosco, né, nessa luta constante pelos direitos e respeito à pessoa com deficiência. A gente clama pela sociedade um olhar inclusivo, a gente clama pela sociedade uma educação quanto ao respeito às diferenças, e a gente chama a sociedade para que, unindo conosco, né, porque quando a gente trabalha hoje na questão da inclusão da pessoa com deficiência, nós não trabalhamos pensando só nessa sociedade atual. A gente pensa no futuro da sociedade, para que a sociedade futura não sofra tanto o que essa sociedade atual tem sofrido para a questão do reconhecimento dos direitos. Então, que a sociedade possa olhar com mais carinho para as diferenças e se unir a nós para que a bandeira da inclusão ela seja levantada, acreditada e efetivada. Obrigado. Tá certo, André. Parabéns pela luta, parabéns pela dedicação e pelo trabalho também, tá certo? Até uma próxima, obrigado. Então, para a gente bater outro papo em breve, quem sabe, né? Tchau, tchau. Até mais, tchau.